que fazer quando a sociedade e principalmente o seu próprio corpo tentam lhe impedir de viver plenamente? Bem, pessoal, no episódio de hoje aqui do Resenhando Histórias no Perdi Geek, vamos falar de um mangá que tem mais valor histórico do que propriamente narrativo. Falaremos de quê? A Tragédia da Princesa Hoku no Miya, por Kuniko Tsurita. Sejam bem-vindos, bora pro vídeo. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, começando mais uma resenha, né? Domingo aí foi o Harvey Opika, como eu sempre brinco, e hoje vai ser um mangazinho, né? Pra não perder também aí a linha do autoral, do diferenciado, mas aqui agora serão quadrinhos nipônicos, né? Quadrinhos orientais. Pois bem, pessoal, foi uma leitura feita de forma digital, tá? Já adianto pra vocês, eu não tenho edição física, eu não tive coragem de arriscar, e ainda bem que eu não arrisquei. Eu vou tentar explicar um pouco mais os pormenores aqui da resenha, mas vamos tentar começar e espero que vocês estejam bem, como sempre. Passando as informações da edição para vocês, né? No caso são impressões de terceiros, eu tive que pesquisar, tá? É uma edição que aparentemente é praticamente uma irmã, faz par com o Ayako, da mesma editora que é a Vineta no caso, tá? Capa dura, recheio em Pollen Bold, tá? Um batatão desse tamanho. A capa, né? Todo o design, a cor muito bonita, né? Também tentei preservar para vocês aí a cor na capa do vídeo. É um, sei lá, um lilás bem clarinho, um violeta, não sei, né? Parece até ser meio cremoso, eu não sei explicar. É bem suave, uma cor bem bacana. A arte da capa em si é uma página reaproveitada, tá? E aí, no caso, como sempre, a Casa Rex, né? Que é o cara lá, o Gustavo Piqueira, que fez todo o conceito da capa, né, da edição brasileira. Então, pessoal, para fins de contextualização, coisa que eu acho que vai ser muito importante, né, basilar, essencial aqui na nossa resenha deste episódio, eu vou estar falando um pouco mais sobre a autora, né, que é a Kuniko Tsurita. Eu vou dar uma olhadinha aqui em alguns pontos porque é muita coisa, tá? Nascida em Takasago, se não me engano, ela é próximo de Kobe ali, da província de Kobe, sei lá como é que fala, tá? Em 25 de outubro de 47, ela era a mais velha de 3 filhos, tá? E o pai dela foi um cara da marinha. Inteligente desde muito novinha, né? Muito esforçada, muito aplicada e também uma leitora voraz. Ela conciliava ali pequenas criações artísticas, né, como historinhas, poesias, etc. E desde os 13 anos de idade ela já começou a, digamos, rascunhar, criar pequenas historinhas em mangás, né, quadrinhos, etc. Desde muito novinha, quem sabe ali mais ainda intensamente, quase na maioridade, né, 16, 17, 18 anos propriamente, ela sempre enfrentou muitos obstáculos, seja por conta do machismo da época ou por conta, né, de ser tão nova. Então os caras da velha guarda talvez não toleraria uma menina tão nova. E neste caso, falando de machismo, deixando bem claro aqui, né, quem me conhece mais proximamente, intimamente, sabe que tem certos termos e tem certas coisas que eu não ponho tanta fé, mas principalmente se você gosta do contexto japonês, sabe um pouco da cultura, eu acho que é inegável que tem certos fatores que, independente do lado da ideologia política da pessoa, isso para fora do Japão, claro, vai ser bem gritante e escancarado. Em alguns povos árabes ainda tem bastante disso, a própria sociedade japonesa parece que melhorou um pouco, mas não muito, que é esse lance da opressão à mulher, uma certa objetificação, fetichismo aqui, um negocinho mais barra pesada ali. Então vocês, né, não vão dizer que na década de 50, 60 e poucos não vai ser, né, mais pesado. É claro que vai. Por que digo isso? Justamente por conta desses entraves, né? Talvez, claro, também por conta, quem sabe, de uma imaturidade artística, de pensamento e tal. Apesar de que tem algumas coisas ali, num texto que eu vou comentar mais pra frente pra vocês aqui um pouquinho, mostra que ela é uma moça muito pra frentex, ela tinha uma bagagem cultural bacana, ela lia muito, ela era muito inteligente, ela fazia muitas coisas, ela tinha, digamos, um leque de capacidades bem diversificado. Então talvez tanto pela questão do sexo, hoje em dia o povo fala gênero, mas eu não concordo tanto, né, na questão dela ser mulher, ser uma moça, né, no caso, e também por conta de ser, talvez, os caras mais da velha guarda não tolerarem uma garota tão nova fazer frente, né? Claro que também não era um prodígio do quadrinho assim, mas talvez ali uma certa má vontade em abrir as portas para uma garota tão jovem. Tentando ser publicado em pequenos jornais, alguma revista, alguma coisinha, né? Até citam outros autores do Gekiga nesse texto complementar, né? Fala, se não me engano, do
do cara do Vida Deriva, que eu esqueci o nome dele, acho que é Yoshiharu Tatsumi, acho que é esse o nome dele, entre outros caras assim, né? Menciona até o Hiroshi Hirata, uns outros caras do quadrinho mais pesado, mais adulto, mais realista, que seria o tal do Gekiga, né? Ela até chamava a atenção, só que sabe-se lá por que exatamente, ela nunca teve, digamos, um holofote devido. Ela, claro, foi ali, teve muitos intentos, muitas tentativas, se esforçou bastante, até, né, tentou fazer algumas histórias do gênero shoujo, né, que é aquela demografia, se eu não me engano, shoujo é para moças mais jovens, né, porque é shoujo, shonen, seinen, acho que é josei, né, que é para mulheres mais velhas, e tem um para criança pequena, acho que é Kodomo, eu posso estar enganado, mas esse de criança pequena a gente quase não decora, eu mesmo não lembro de cabeça, tá? Então ela ali tentou fazer algumas coisas focadas no mercado feminino jovem, né? Que aí também no texto comenta bastante, que é o lance de ela ter feito muito a contragosto. Quem sabe por uma questão de ser aceita no mercado ou simplesmente de ganha-pão para tentar viver a vida, pois por conta da Fujino, que eu não vou lembrar o primeiro nome dela, né, ou o sobrenome e tal, né, é sempre trocado, ela sempre teve essa promessa junto com essa amiga dela de, tipo assim, a gente vai viver de quadrinho, a gente vai ser mangaka e vamos fazer isso pro resto da vida. Tanto que elas tentam, né, desde a juventude, viver na cidade grande, trabalhar em editoras e tal. Só que por conta desse estilo e quem sabe ela tem uma voz autoral meio diferenciada, vamos dizer assim, ela nunca foi plenamente aceita, até quando ela entrou, né, na lendária revista, né, de mangá, no caso, né, claro, underground, chamada Garou, com vários nomes do quadrinho alternativo, uns caras da vanguarda de esquerda, uns caras mais do quadrinho mais despirocado, mas ali você tem um caldo cultural, um caldo artístico bem diversificado. Claro que com coisas muito massas e outras com certeza vão ser mais reba, principalmente pro meu gosto. Vou dar uma pausa no telecurso sobre a vida dela e vou estar falando um pouco mais das histórias em si, beleza? Em algum canto aí vai ter a página com um sumário com todas. É um compilado bem generoso, tá? Vocês bem viram pela ficha técnica lá com a capa, que é 500 e cacetada de páginas, né? No caso, eu vou comentar para vocês duas histórias, vou até ver aqui, ó. A Jornada de Yuko e a segunda vai ser Frio Polar. A primeira é justamente a Jornada de Yuko. Nada mais é do que uma moça, né? A Yuko, a Vá, digamos assim, tendo devaneios, ilusões, reflexões acerca da sua vida de pessoa acamada no hospital, né? Ela anda pra lá, anda pra cá, vê as pessoas, o estado decadente da própria instituição ali, né? Do próprio prédio que ela se encontra, e fala sobre, digamos, como é viver, né? Recorrentemente ali, o entra e sai constante de pessoas, mas principalmente dela própria, numa estadia tão grande e num estado de saúde tão delicado. Isso vai fazer sentido, eu vou explicar para vocês por quê. Já o frio polar mostra, digamos, um Japão passando por uma era glacial e também ao mesmo tempo sofrendo um regime totalitário, né? Digamos ali pulso firme, muita coisa, né? Mostra, digamos, o pulso firme do Estado controlando a população, eles são obrigados a trabalhar, os idosos não são tolerados, né? Que seria um pedaço ali, né? A massa de gente inútil da sociedade. Tem até umas coisas mais barra pesada ali que são faladas, mas bem pincelado, porque são várias short stories, né? São vários contos breves. E neste caso, dessa do frio polar, o Yuzuki, né? Ele trabalha por conta, para sustentar, né, a si mesmo, mas principalmente o amor da vida dele, a Haruka. E no meio dessa friaca toda, ele tem que conviver ali num certo clima de paranoia, tem até um casal de idosos que meio que são gente boa com ele e tal, tem até uma certa desconfiança, né? Ele também trabalha, se não me engano, numa fábrica, ele mora mesmo num lugar mais afastado e tal, porque tanto os idosos, dependendo de algumas crianças, pessoas doentes, como a própria Haruka, são vistos como um estorvo. E aí, né, para preservar, digamos, o fiapo de saúde da pessoa amada, ele mora no lugar mais pobre, ele cuida da esposa dele com muito carinho e ele tenta sobreviver como pode. Essa história é um pouquinho maior porque mostra a rotina dele, mostra o carinho que ele tem pra moça, tem também ali um pouco da rotina do serviço, né? E também, digamos, escancara certas coisas, talvez da própria visão da Tsurita, mas também ali, quem sabe, o lance da própria sociedade japonesa da época, um pouco, quem sabe, né, que seria aquela desconfiança com o diferente, porque tem uns caras lá no serviço dele que ficam pondo defeito, né, é tipo aquela pessoa que quer brigar a todo custo, tá esperando só o motivo, fica pondo defeito do jeito dele ser caladão, do jeito dele ser não sei o que, sabe, e aí começam a meio que tentar fechar o cerco pra cima dele. Quando a gente não acha que vai ser, na verdade,
por conta dessa perseguição dos colegas de trabalho, por conta do jeito dele ser diferente, e se preservar um pouco para quem sabe não chamar atenção para a moça, né? Porque dependendo, a Haruka pode ser vista como um estorvo, e aí o pessoal do governo vai lá, né, e pegar ela. Tanto que ele mesmo comenta com ela sobre o lance de campos de trabalho forçado, né? Os próprios gulags, acho que menciona o termo gulag mesmo. E ele fala, olha, se você quiser, né, em prol de você melhorar de saúde, eu me ofereço para trabalhar, né? Que é aquele lance do sacrifício pelo amor, né? Ele fala, meu bem, né, Haruka e tal, se você realmente quiser, quem sabe acha que tem uma perspectiva de melhora, eu me ofereço para o Estado, eu me ofereço para o governo para trabalhar de escravo lá, contanto que, né, que você não se desprenda, contanto que você não largue a sua vontade de viver, né? O cara prefere dar a própria vida para ver a amada dele bem. E aí vão acontecer algumas coisas que infelizmente vão pegar o cara de calça riada. É uma cena assim, uma história triste, porque não basta só o sistema autoritário, a friaca desgramada, entre outros aspectos ali dessa desconfiança e tal, né? Tem até o lance do casal de idosos, como eu disse, eles pintam cabelo para se disfarçar, falarem que são mais novos e tal, né? Eles até falam, olha, por favor, quando passar aí a pesquisa, né, o censo, por favor, fale que a gente é mais jovem, pra gente não, né, não passarem a gente ou levarem a gente embora. Ele, não, claro, em troca, vocês, por favor, não contem que a Haruka mora comigo, que ela é uma moça adoentada, saúde delicada e tal, né? Então fica ali meio que numa camaradagem, num senso de camaradagem. E aí tem até um final assim que pode ser um tanto quanto ambíguo, né? Deles terem uma participação nisso ou não, mas vai acontecer uma parada com a Haruka, infelizmente, né? Ah, mas Ivan, por que você falou dessas duas histórias? Foca em doença, não sei o que, não sei o que. É para ficar mais fácil pra gente agora retomar o caráter, né, do telecurso da vida dela, como eu brinquei com vocês, pessoal. Vocês lembram que eu falei na introdução que eu brinquei que nem o próprio corpo eu queria deixá-la viver como queria, né, de forma plena, etc. Então, no passar dos anos, né, ela teve algumas recaídas, mas depois quando bateu ali o martelo cravado, foi o quê? Infelizmente, a Kuniko Tsurita, com o passar dos anos, ela foi diagnosticada com lupus, né, que a doença parece inflamatória e tal. Eu sei que ela é autoimune e que não tem cura até hoje. E infelizmente isso aí foi degradando a saúde dela no passar do tempo. Tanto que tinham períodos que ela melhorava um pouquinho, desenhava. Até algumas histórias ela desenhava no próprio hospital. Eu acho que essa da jornada de Yuki, inclusive, foi feita no hospital. Eu posso estar viajando. Mas assim, assim como, né, também, talvez ali o Guido Crepá, né, eu ainda vou ler, vou trazer para vocês aí, espero a resenha da coleção dele. Mas tem várias histórias ali que você vai vendo que o estado de saúde dele, debilitado, agrava muito o estilo do traço dele, no caso, né? Talvez não tanto a cabeça, mas o próprio lance do traço e tal, né? Eu não lembro exatamente a doença do Guido, mas eu acho que o Crepá, ele teve, eu não sei se foi Parkinson, se foi esclerose, foi alguma coisa assim, que infelizmente você vai vendo que foi afetando o traço dele, ele não foi tendo uma firmeza e tal, né? E no caso da Tsurita, foi a própria saúde dela que foi desgastando, que ela não tinha energia dependendo para sequer pegar, né, numa caneta, num pincel, para poder estruturar as histórias. Tanto que algumas são reimaginações em quadrinhos de contos de livros infantis que ela fez, porque novamente ela tentou várias coisas da vida para justamente alimentar o ímpeto criativo, mas também esse fogo, né, do lance do artista, de querer viver disso e tal. Muitos dos trabalhos da autora têm esse forte caráter autobiográfico, para não dizer todos praticamente, né? Sempre tem ali um relato integral de algum caos da vida dela, ou algum aspecto que ela usa de pontapé para fazer as histórias. E assim, isso de certa forma eu não acho ruim. O problema é que torna a obra muito hermética, contanto que você tem que saber, né? Para você desfrutar quase que plenamente das histórias, você tem que saber da vida dela. O que, na minha opinião, fazendo um paralelo com outros tipos de leituras que eu reclamo às vezes, é igual quando se cobra uma bagagem pregressa para você desfrutar do material. No caso de quadrinhos de comics, super-heróis, etc., seria um lance cronológico. A depender da obra, realmente se precisa e é compreensível, tipo uma mega saga, um negócio cósmico, um bagulho de multiverso, beleza. Agora, no caso aqui da Kuniko, você teria que saber da vida da própria. E você pegando e lendo as histórias no seco, né, tipo que nem um brinco, se julgando no escuro, indo no escuro, você
não consegue desfrutar muita coisa. E é a partir disso que eu vou entrar num momento de crítica, digamos, uma apontação de defeito que eu vou fazer aqui para vocês, que dependendo eu vou me encrencar de graça, porque na minha opinião, essa obra, ela vale muito mais pelo registro histórico, o lance do marco da vida dela, etc, do que digamos, a própria contação de história, o próprio storytelling dos contos curtos ali, porque a maioria, na minha opinião, não se salva muito. Os contos carecem de entretenimento, vou ser bem grosseiro assim, porque várias histórias começam de nada a lugar nenhum. São histórias dependendo que não tem um punch, não tem um significado concreto. Outras são muito abstratas, são muito viajadas. E aí tem gente que defendia até, durante resenhas mais antigas de quando o mangá saiu mais perto ali do lançamento aqui no Brasil, tinha gente falando que era bom você ler o texto para depois ler a obra em si. E por um lado, isso não está errado, que é para você estar munido do lance da bagagem, da referência, do contexto, para poder apontar quais são os paralelos ali nas histórias com a vida da própria autora. Só que isso para mim acaba se tornando uma muleta, e eu não fiz isso de propósito, porque na ordem normal mesmo o texto extra tá lá no final, tá? Umas 20, 30 páginas, feito pelo Rogério de Campos, um cara aí, né, assíduo aí, um cara unânime no conhecimento dele das coisas, do mercado e tal, né? Ele é o pai da Veneta e tal também. Só que eu achei pouco pertinente algumas pessoas falando isso para justamente você ir munido. Ah, mas Ivan e tal, é porque o que eu tô falando, as obras deveriam pelo menos se bastar enquanto entretenimento. Eu fico imaginando quem é que leu esse negócio na época da Garou e ficou imaginando o que eram essas histórias, o que elas significavam. E na minha opinião, quando você cria uma história, beleza, que ela pode fazer paralelo com a sua vida, ela pode ter referência dos fatos, você pode se usar de base, tanto que tem o próprio negócio de várias historinhas. A Kuniko, ela se põe enquanto um rapaz, ela tem a Fujino, que é a coleguinha dela, uma amiga de infância, se não me engano também. Põe ela como um rapazinho, ela troca ali, né, o gênero, o sexo dos personagens, conta vários causos. Tem outro que é só um cara andando meio que de madrugada para chegar na casa dos amigos. Tem outra que faz paralelo ao lance, se não me engano, dos protestos estudantis da juventude da época, porque ela era meio que simpatizante do pessoal de esquerda, né, que aí tem várias outras coisas. Isso tudo é explicado no bendito do texto. Só que eu tô tentando falar para vocês se vocês não lerem, as histórias não se bastam. E acaba que, sei lá, você tem que, digamos, metade é o quadrinho em si e metade é o bendito do texto. E na minha opinião, o texto deveria de ser um extra e não, digamos, o estofamento, a explicação da história. A história deveria bastar por si. Então, é uma história que critica tal coisa, deveria estar mais, digamos, evidente na própria obra. Tem muita coisa que ou é na entrelinha, ou pelo menos o que é mais fácil, igual quando você consegue matar várias histórias, essa da personagem doente, a personagem tá mal de saúde, ela se contorce, né? Tem um que, se não me engano, a história passou pra vocês, né? Tipo, a minha esposa é uma acrobata. O pessoal fala que a moça se contorcendo seria um paralelo às dores no corpo da Tsurita, né? Ela se contorcendo de dor, etc. Então, assim, na minha opinião, é uma obra que vale pra você matar a curiosidade, mas não propriamente, que nem eu brinquei, matar ela no peito e, vou ler um monte de história legal. Isso aí eu acho que deixa a desejar bastante. Da mesma forma que você consegue ter um recorte positivo da autora, né, que nem eu falei mais pro começo, que ela é uma moça esforçada, que ela estudava pra caramba, que ela tem uma bagagem de leitura muito legal. Nas obras em si, se você for pegar, pô, é um monte de recorte aleatório, algumas gags, né, momentos de humor bem do sem gracinha, eu não vi muita graça, sabe? Além de outras coisas ali que, novamente, se você tiver o conhecimento prévio do texto contando da vida dela, né, entre aspas, se você lê, é quase como se fosse você se tornando um amigo dela para dar a entender as referências. É quase como se fosse momentos de humor interno, piada entre amigos, e eu acho que isso, esse lance mais prejudica do que favorece, porque, novamente, falando pela milionésima vez, a obra ela tem que se bastar enquanto leitura. Então, se você pegar ali e ler, você já deveria de entender, pelo menos ali, a história em si. E tem história que é tipo, o personagem passando aperto. Aí, novamente, porque a Kuniko passou aperto financeiro. Mas não fica um negócio muito, digamos, palatável, sabe? E a maioria das resenhas que eu vi na internet, o pessoal ficava pondo na frente esse negócio da referência, a vida dela, a vida apertada.
E eu vi pouca gente falando de fato da qualidade das histórias. Enquanto que esse lance do roteiro, da narrativa, se escora muito na vida da própria Tsurita, que é o que eu disse, que o texto complementar acaba se tornando uma muleta de explicações, uma muleta narrativa, entre aspas, para as historinhas curtas, a arte se basta, e muitas delas, na minha opinião, não são do meu agrado. E aí, eu não saberia dizer exatamente, sendo bem sincero com vocês, se é o lance por, digamos, ser uma espécie de início de carreira ou uma opção, né, da própria autora. É claro também que, né, ano de 60 e poucos, 70 e poucos, não eram todos os mangás que tinham um puta negócio inventivo, né? Como eu mencionei a própria Garou, a Garou foi a casa daquele A Lenda de Kamui, do Sanpei Shirato. O pessoal fala que é um puta negócio, mas se você bater o olho na Lenda de Kamui, você já vê que também, dependendo, não é aquele mangá super sombrio, super diferenciado, realista. Ele carrega ali, né, aqueles traços, aquele cheirinho de Osamu Tezuka, uma coisa mais cartoon e tal. O que nas primeiras histórias da Tsurita, nesse encadernado da Rokunomiya, também tem bastante. E eu falo do fundo do coração para vocês. Eu não tenho nada contra o estilo em si, mas quando você vai contar uma história de um bagulho realista, um bagulho pesado, o último traço que eu vou imaginar para complementar, né, para fazer a parte imagética, a parte de narrativa visual, vai ser a porra do traço do Tezuka, pelo amor de Deus. Tanto que eu falo de coração também. Eu tenho medo de ler MW e Ayako, que estão aqui para ser lidos, por conta disso, né, de achar uma merda por conta dessa parte, porque dizem que o roteiro é do caralho. E observe o que eu tô falando, gente. Eu não tô reclamando do traço em si, eu tô reclamando que não orna, tá? Porque tem algumas historinhas que eu falei que mesmo pra mim não tendo graça, combina mais. Por conta do viés cômico, por conta do lance da piadinha, a própria rotina, né? Meio que fazendo piada da própria desgraça. Aí fica um pouco melhorzinho, fica um pouco mais ornado. E aí mais adiante ali pra, quem sabe, metade, 3/4 encadernado, ela muda a arte dela por um estilo de preto mais chapado, umas artes mais diferentes. Eu acho que ela até faz uma colagenzinha ou outra, é bem legal, um negócio bem diferente, assim, o efeito que ela faz. E aí fica do caralho. Aí eu já acho que ficou melhor, porque são histórias mais pesadas já da época dela de doente, o lance dela até com a própria relação, quem sabe ele abordando um pouco o lance do marido dela, vou falar também o nome dele mais pra frente um pouquinho, tá? E aí eu falo, ó, aqui já ficou melhor. Aqui eu até cogitei comprar depois por conta dessa parte. Só que, digamos, da metade pra trás ali, é muito essa arte, não é simples, mas é mais ali do mangá dos anos 60, aquele negócio, né, dos personagens mais caricato, mais cartunesco, e tem histórias ali com conceitos mais pesados, tipo, de uma mãe, um negócio mais barra pesada, aí você vai ver, tipo, os personagens assim, aí eu fico, pô, cadê o drama, cadê o negócio, sabe? E pra mim, igual, por exemplo, recentemente eu comentei na resenha do Instagram do Combate Cotidiano, né? Depois eu penso trazer isso aqui pra vocês, se Deus quiser também, espero. Ali, por exemplo, o estilo do Combate Cotidiano do Manu Larcenet, ele é propositalmente feito para dar uma amenizada no drama de certos momentos do personagemzinho lá, né? O Marco, se não me engano. Só que aqui eu não consigo fazer essa concessão por conta que é o estilo vigente da época. Então não tem necessariamente uma outra forma de narrar. Era o que tinha, era o que era acostumado, era o traço quase que vigente para a época. Novamente, se você pegar até a Lenda de Kamui, o negócio lá é específico, né? Mas e vão os caras do Gekigai e tal, eles mesmo não gostavam de ser botado no mesmo balaio, então eu vou deixar a parte, né? Talvez aí um Lobo Solitário, umas outras coisas, se bem que eu não lembro bem exatamente ali o ano que eles foram lançados, mas são quadrinhos mais sérios, de um traço mais sério, um negócio mais diferenciado propriamente. E da metade pra frente, como eu disse, fica melhor, um traço mais sombreado, histórias mais pesadas, um lance mais reflexivo, aí eu acho do caralho, né, brincando, se tivesse uma versão que fosse só da metade pra frente eu compraria, tá? E aí é o que me faz relevar mais a história, justamente por conta de já saber, né, quando eu li eu já sabia, mas eu não tinha um conhecimento pleno de todo o background da vida dela inserido nessas histórias. É que eu falei, o lance dela com o marido, o lance da doença, os apertos financeiros, o lance dela ser simpatizante de esquerda, dos movimentos estudantis, não sei o que, do protesto, e por aí vai, tá? Falando assim, dando um panorama da arte aqui, concluindo essa parte pra vocês, boa parte não me agrada,
e quando começa a me agradar já tá acabando. Então fica meio, né? Tanto que do Frio Polar volta um pouco para essa arte, entre aspas, mais cartunesca e simples, mas por conta do lance do sombreado e como ele faz toda a estruturação, ela, né, no caso, faz toda a estruturação da página, fica melhor, né? Talvez por conta de excesso de preto, aquele chapado na página, colaborou e me fez relevar um pouco mais. Só que, sinceramente, principalmente por essas partes mais do começo, mais cômicas e tal, realmente não me agradaram de forma alguma. E elas cumprem a função, tá? Não é que ela é ruim de narrativa visual, você entende tudo. É o jeito da arte que não me agrada, tá? E aí, ao final, né, tem todas as histórias e tal, tô contando aqui pra vocês. Tem o texto do Rogério de Campos, como eu já comentei. E no finalzinho de tudo ali tem um pequeno depoimento do viúvo, né? O nome do cara é Naoyuki Takahashi. É o cara, né? O viúvo da Tsurita. Fala um pouco ali da vontade que ela tinha de conhecer o Brasil e tal. Me faz questionar um pouco, né? Fica parecendo um pouco daquele lance igual os atores, né? O pessoal de Hollywood vem aqui pro Brasil e fala que quer agradar. Me soa um tanto quanto estranho, mas vai que é de coração e é de verdade. Não vou questionar o desejo da finada, né? Fala que tinha umas fotos de Brasília, que ela queria viajar pro Mato Grosso e tal, né? Vai saber se é verdade. Eu espero que sim, né? Não vai querer ser mentiroso pra cima da gente, pelo amor de Deus, né? E assim, pessoal, houveram resenhas na época, como eu disse, desse lance do texto. Eu vou falar do fundo do coração. Não leiam antes de ler a história, para vocês terem essa experiência, esse lance que eu tô tentando falar para vocês, que as histórias não bastam em si. Ah, mas e você tá falando isso tudo, você gravou essa porra dessa resenha, então vale ou não vale afinal? Vale, é um sentimento meio conflitante, porque ao final tem algumas histórias que são bem legais, por isso que eu falei que eu fiquei meio, digamos, indeciso quanto a isso, tá? Mas vamos fazer assim, leiam pensando dessa forma, tá bom? São causos da autora travestidos de ficção, porque se você for que nem eu, indo atrás de uma história pela história, você vai cair do cavalo. Então pensa assim, eu tô vendo coisas da vida da Tsurita travestidas, né, com a fantasia de uma história X. Né? Então, sei lá, o lance da doença dela no hospital travestido de uma história psicodélica de ilusões. O lance do aperto dela financeiro travestido de um slice of life de comédia com o personagem XY. Se vocês se pautarem pelas experiências da vida dela, né, mudar, digamos, a base de referência, eu acho que vocês podem se virar um pouco mais. Mas ainda vou aconselhar, não leiam a jossa do texto. Deixem por último para vocês completarem as lacunas depois. Pois aí sim vocês vão ver o que eu tô falando das histórias serem deficitárias, serem muito herméticas e não se bastarem. Existe o digital, foi assim que eu li e é assim que eu trouxe os inserts, fiz a capa, tudo para vocês. Se vocês lerem e agradarem, esperem a promoção, leiam, né, de novo aí no físico ou comprem pra, né, que nem eu brinco, colaborar com o mercado e tal, porque aí é o seu gosto, eu não vou mandar. Da minha parte, o veredito é uma obra legal para registro histórico, é uma obra bacana para falar da vida dela. Enquanto obra de ficção, enquanto quadrinho, etc, etc, como eu já falei, né, igual outras antologias aí da história pela história, eu acho, infelizmente, que deixa a desejar. Mas isso é o meu gosto, tá, gente? É o meu gosto. Leia por sua conta e risco, leia Piratex, compre primeiro, você quem sabe. Eu estou dando um aviso que pode desagradar muitas pessoas. Se você tem um gosto provavelmente próximo do meu, você vai entender o que eu estou falando, tá? Mas como eu disse, leia no digital, se gostar, compre depois, né? O acabamento pelo menos aí é uma edição muito bonita, muito bem arrumadinha. E aí tem o texto do Rogério para complementar. Como eu disse novamente, eles vão completar as lacunas, tá? Isso de forma alguma é um ataque para quem gostou. Eu não quero ninguém enchendo o meu saco, tá? Eu estou dando um parecer sincero aqui do fundo do meu coração. Falando pela última vez, é uma obra que vale mais pelo registro histórico do que pelas histórias em si. E aí o que eu estou falando aqui novamente, eu acho que vale mais a experimentado no digital primeiro para você tirar o seu parecer. Que aí vocês vão ver também a mudança da arte, o passar dos anos, a mudança de proposta, né? O roteiro dela também dá uma mexidinha, tá? Então é um quadrinho exótico, ele é diferente, né, do que a gente vê aí. Até pra época eu fico imaginando que o impacto tenha sido maior ainda, né? Uma moça letrada, diferenciada ali da galera e tal, né? Até nos textos fala que ela sofria uma espécie de exclusão, né, do próprio pessoal da Garou, ou do pessoal da época ali e tal, né, porque também ela meio que trombava com o pessoal de esquerda militante, então a própria galera ali, dependendo, era majoritariamente composta por homens, né, é o tal do machismo, do lance do contexto japonês que eu tentei explicar um pouquinho, né, bem nas coxas aqui pra vocês.
fica também um pouco aparente nos textos, né, falando que por ela ser uma mulher muito dependendo, uma moça muito, né, cabeça alta aqui, de querer enfrentar, ou de saber se defender, ou ter um cacife, um gabarito intelectual forte, dependendo aí o lance estrutural, não sei das quantas, acabava meio que isolando ela. Mas pelo menos, enfim, né, pelo menos para consolar ela encontrou, né, o Naoyuki Takahashi. Se você gostou, não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, tá? Temos também nosso correio multiversal, R$10 para participar do vídeo com qualquer pergunta ou qualquer dinheirinho, qualquer valorzinho que seu coração permitir, né? Claro que vai ser do seu agrado, o que você achar que vale esse nosso servicinho, né? Aqui, é bastante supérfluo dependendo, claro. Nos vemos na próxima, um beijo, um abraço, fiquem com as imagens. Tchau, tchau. Valeu.